Olá, pessoas. Nesse momento, nós damos início à primeira Conferência Nacional Livre Engenharia e Emergência Climática, promovida pela ENGD, Engenharia pela Democracia. As conferências nacionais livres, elas são uma das etapas da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que tem como título Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica. As etapas municipais, elas acabaram no dia 18 de janeiro passado. As etapas das conferências livres acabam hoje, dia 26 de janeiro. A etapa estadual, as etapas estaduais e distrital, no caso do Distrito Federal, ela vai de 15 de janeiro, já começaram, e vão até 15 de março. E a etapa nacional, os preparativos vão de 2 a 30 de abril, com uma etapa presencial entre 6 e 9 de maio. A Engenharia pela Democracia, ela é um agrupamento de profissionais dos mais diversos graus de escolaridade das áreas afins que atuam na engenharia e que defendemos a democracia em todas as suas dimensões social, econômica, política e ambiental. Nós somos um movimento que defende a soberania do Brasil, acreditamos que o Brasil deve ser inserido em um mundo multilateral e constituído como uma sociedade solidária, sem distinções de gênero, credo ou origem social. Nós queremos que a engenharia contribua para a reconstrução do Brasil no arcabouço do Estado Democrático de Direito, depois que superarmos o descalabro de todos os desvios que nós temos enfrentado. Nós acreditamos no papel decisivo do Estado como indutor de um desenvolvimento socioambientalmente referenciado para toda a população brasileira. E considerando todo esse arcabouço aí de lutas da ENGD, nós não poderíamos ficar de fora da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, e por isso nós estamos envidando esse esforço, esse propósito aí de promovermos essa primeira Conferência Nacional Livre Engenharia e Emergência Climática. Então, para fazer a abertura oficial da nossa conferência, eu passo a palavra agora para o nosso presidente, o engenheiro Paulo Massoca. Com você, Massoca. Bom, muito obrigado, Francisco, bem-vindo a todos. Uma saudação especial ao amigo e companheiro, doutor Ivan Malho, que vai fazer uma abertura, uma apresentação sobre o tema da nossa Conferência Livre, que é a contribuição da engenharia frente aos eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas. Como bem adiantou o nosso companheiro Francisco, nosso secretário-geral da ENGD, nós temos feito um esforço. A ENGD é uma entidade, um movimento que se organizou há mais de 3 anos, e a gente procura estimular o protagonismo da engenharia. A engenharia foi muito golpeada, como também tudo que diz respeito à soberania do nosso país, das nossas empresas, dos nossos projetos, na área de projetos. Então, nós nos organizamos, primeiro, para defender o Estado Democrático de Direito, a democracia, que sem ela nós não conseguimos ir a lugar nenhum na construção de um país soberano e que consiga atender bem aos direitos da nossa população. Em relação a todas as conferências, nós já tivemos aí, em relação à Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma participação relevante, porque sem a engenharia, tanto a ciência como a tecnologia não consegue transformar, tá certo, em soluções concretas, tá certo, para o nosso país, gerar a transformação da realidade, enfim. E, igualmente, aqui na nossa Conferência do Meio Ambiente, nós, além de incentivar todos os companheiros a participarem das conferências municipais, regionais, estaduais, nós achamos interessante que nós fizéssemos uma reflexão do ponto de vista temático, né? A engenharia e as emergências climáticas. Eu acho que é uma abordagem importante, porque os diagnósticos mostram uma realidade sombria,
a engenharia nacional teve um papel muito relevante na construção da infraestrutura das nossas cidades e nas demandas da nossa população. Entretanto, toda essa infraestrutura ela foi edificada ou considerada em cima de parâmetros, né, que hoje não conseguem mais responder. Nós estávamos aqui na antessala do início da nossa reunião, comentando o impacto que essas chuvas de verão estão trazendo em todas as regiões do país, né? Então, é preciso rever o planejamento, tá certo? E a engenharia, o urbanismo, a arquitetura, são chaves nessa questão, quer dizer, como os nossos bens, o nosso território deve ser gerido, administrado, para que as soluções as soluções ocorram, não se mantenham mais do mesmo, porque o mais do mesmo nós sabemos onde nós estamos, que é uma crise, um colapso. Então, essa reflexão da engenharia, o papel que a engenharia deve ter na materialização de soluções concretas no terreno do planejamento, de obras de infraestrutura, de novos paradigmas de uso da energia, da mobilidade urbana, isso de uma forma interdisciplinar com todas as áreas do conhecimento é fundamental. No entanto, essa questão da engenharia se manifestar e se posicionar sobre isso é fundamental, porque nas últimas décadas a engenharia cada vez mais foi esquecida, foi desorganizada e atacada. E sem engenharia, nós não conseguiremos resolver esses problemas, esses desafios. Essa é a questão. Nenhum país se desenvolveu sem engenharia, e, na verdade, também a engenharia não terá muito futuro se o país não se desenvolver como nós estamos advogando. Então, quero saudar a disposição nesse domingo, nessa tarde de domingo, de vocês estarem aqui. É um processo que não deve se encerrar aqui, ao contrário, que seja estímulo ao debate. Este ano, a Engenharia pela Democracia, mais um conjunto de entidades, de clubes de engenharia, de sindicatos, federação, sindicatos patronais, profissionais, nós vamos realizar o primeiro fórum, a primeira reunião anual do Fórum da Engenharia Nacional, exatamente para aprofundar essa questão, ou seja, a participação da engenharia, o protagonismo da engenharia nas políticas públicas, inclusive, que é alvo, inclusive, da nossa reunião, e rumo à Conferência Nacional da Engenharia, porque nós estamos aí alertando o governo federal que a engenharia da saúde, na mobilidade, na energia, sobre a cidade, todas as políticas públicas têm que ter a voz da engenharia, a participação da engenharia no desenvolvimento e na implementação dessas políticas públicas. Então, nós entendemos que essa conferência tem um papel importante dentro dessa trajetória, desse objetivo, que não se encerra aqui nessa reunião, mas que vem se somar, tá certo? A todo esse processo que o Fórum da Engenharia e a futura Conferência Nacional de Engenharia vai ter para o nosso país, que é a retomada do protagonismo, da ciência, da tecnologia, da inovação, pela engenharia, para a reconstrução justa, democrática e sustentável do nosso país. Então, muito obrigado a todos e boa reunião. Então, eu parabenizo aqui também essa iniciativa da EGD. Bom, vou começar falando da emergência climática, né? Porque a gente tem que deixar claro, embora ainda estamos sofrendo na pele, mas ainda há resistência em assumir e trabalhar com esse cenário, com esse horizonte. Mas é claro que estamos vendo que a emergência está cada vez mais explícita. Estamos sofrendo as suas consequências todo o ano de 2024, e este ano já prenuncia situações semelhantes. Em 2024, foi o ano mais quente da história do planeta. Pela primeira vez, nós ultrapassamos 1,5 grau médio de aquecimento do planeta em relação ao período industrial. Isso foi mensurado por vários institutos de pesquisa, mas o principal foi o Instituto Copérnicos, da União Europeia. Então, ele já mediu, e nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, essa média de 1,5 grau, que era o
proposto pelo Acordo de Paris para reduzir, seria um cenário de redução de lançamento de gases de efeito estufa para poder manter a temperatura nesse limite. Mas, infelizmente, o cenário é de ultrapassagem. Não é ainda uma ultrapassagem definitiva, precisaria de mais alguns anos mantendo isso, mas a situação é essa, de que já tivemos uma média global de 15,10 graus, que seria mais ou menos 0,72 acima da média até o ano 2020. Então, nós estamos ultrapassando esse limite, que era o limite colocado como sinal vermelho, vamos dizer assim. Seria o limite que, mesmo assim, teríamos situações críticas a enfrentar e teríamos que ter planejamento, prevenção e medidas para enfrentar a emergência. Bom, no caso dos efeitos, no Brasil e no mundo, a gente está sentindo, e no ano de 2023 e 2024, nós tivemos os extremos muito claros. Rio Grande do Sul teve muito da sua infraestrutura devastada. Se vocês viram, acompanharam, tive a oportunidade de ver apresentações sobre isso, da universidade, e algumas apresentações estão até disponíveis do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só para ter uma ideia, os data centers, que têm as informações estaduais e de Porto Alegre, os dois data centers foram inundados. Ou seja, o Rio Grande do Sul enfrentou toda aquela calamidade com os data centers inundados. Isso já é, né, um sinal de quanto que a logística, quanto que a informação, a capacidade de resposta do ponto de vista da infraestrutura logística e de dados é fundamental. Depois, nós continuamos tendo situações graves no país. Tivemos os incêndios do estado de São Paulo, que transformou São Paulo na cidade mais poluída do mundo naquele momento, uma situação gravíssima. A Amazônia sofreu a maior seca dos últimos anos. Então, com muita frequência, nós estamos com situações absolutamente críticas, com poluição urbana, incêndios florestais, e isso afeta, claro, mais diretamente os segmentos vulneráveis, né, socialmente vulneráveis. São Paulo, para dar um exemplo da situação mais concreta, nessa última sexta-feira, choveu cerca de 125 milímetros em 2 horas. Essa véspera do aniversário da cidade colocou praticamente em colapso a infraestrutura viária e metroviária. E inundou vários bairros, vários pontos críticos da cidade, demonstrando que é urgente, né, a prevenção e o preparo da cidade. Se você ouvir a voz do prefeito, ele disse que o impacto não foi tão grave, mas foi gravíssimo. Parece que ele está olhando outra cidade. Se você olhar aquela estação de metrô do Jardim de São Paulo, inundada, poderia ter tido uma catástrofe, uma morte, porque o rio passa ao lado da estação e não há um aviso em uma situação de emergência para paralisar a estação ou para saber que ela está suscetível a essa situação. Só para ter uma ideia, eu conversei com alguns colegas engenheiros e os piscinões de São Paulo, eles estão dimensionados para aguentar 85 milímetros em 2 horas. Então, aquele 125 milímetros em 3 horas era muito forte. Era muito forte, mas a cidade não estava preparada e sofreu muito, então, com esse quadro. Então, é fundamental a preparação da cidade, dos cidadãos e o planejamento preventivo para enfrentar essa crise. E aí a engenharia volta a ser fundamental, né, como elemento para responder a essa emergência. Como enfrentar os riscos climáticos? Como é que a engenharia pode ajudar a enfrentar os riscos climáticos? Eu já citei algumas coisas, né, que são a própria infraestrutura. A infraestrutura é vulnerável. Então, nós, engenharia que ajudou a construir essas infraestruturas, precisa ajudar
a reforçá-las, a fortalecê-las e a medir a sua suscetibilidade, para conseguir melhorar o enfrentamento, melhorar a resiliência dessas infraestruturas. Bom, nós temos vários instrumentos. No plano legal, no plano nacional, a gente tem já uma lei, né, de 14.904, de junho de 2024, que deu as diretrizes para que as cidades elaborem planos de adaptação à mudança do clima. E esses planos têm o objetivo de reduzir a vulnerabilidade e a exposição a riscos do sistema ambiental, social, econômico e da infraestrutura, diante desses efeitos adversos das mudanças climáticas. Para quem quiser dar uma olhadinha, tem um diagrama que o IPCC usa muito, que é o que é risco, no conceito do IPCC. Né? E o conceito do IPCC é a conjugação da ameaça climática, né, essa emergência desses efeitos, com a vulnerabilidade e a suscetibilidade e a capacidade de resposta da sociedade, das cidades, dos ambientes. E se essa capacidade de resposta é baixa ou é insuficiente, a cidade sofre, mas quem vai sofrer mais diretamente são os mais vulneráveis. Várias cidades do mundo já estão fazendo seus planos de adaptação às mudanças climáticas. Então, adaptar é se preparar para ser mais resiliente, adaptar a sua infraestrutura, melhorar as condições ambientais, de sustentabilidade ambiental da cidade, para que ela enfrente essa situação. No caso específico de São Paulo, eu estou marcando sempre a questão da drenagem, né? Porque nós temos, obviamente, a gente viu o quadro da drenagem, como é que a cidade ficou após a chuva, após 2 horas de 125 milímetros. Vários pontos da cidade completamente alagados, perdas de materiais e uma morte, né? Teve uma morte na Vila Madalena, mas a questão é que tudo se jogou nas costas da Defesa Civil e não da prevenção, do que devia ter sido feito. Porque a Defesa Civil é fundamental, a ação preventiva, a ação de emergência, avisar as pessoas, esses avisos pelos celulares, que alguns receberam, a maioria, é fundamental, mas não é suficiente. Não é? Por quê? Nós não podemos só tratar a emergência no momento da emergência ou após a emergência. Nós temos que prevenir. E a prevenção significa planejamento, significa reorganizar a estrutura da cidade. Então, no caso de São Paulo, um ponto frágil, assim, reconhecido pelos estudiosos, por quem conhece a cidade, é a drenagem da cidade, é a impermeabilização, é a situação das várzeas ocupadas e muitas em geral a perda de vegetação e de condições do solo absorver esses elementos. Bom, parques, áreas verdes, áreas permeáveis e toda a gama de soluções da natureza é o que a gente está batalhando para que ocorra, para que seja inserido na política pública e nas políticas públicas. Então, reduzir a vulnerabilidade significa, ao mesmo tempo, aumentar a resiliência. Não dá para ter uma estratégia só pensando na redução, na adaptação da infraestrutura sem aumentar a resiliência. As duas coisas têm que ocorrer simultaneamente. Porém, a gente tem muitos exemplos, né, do papel da engenharia. Então, as soluções de mitigação e adaptação criadas pela engenharia já estão aí. Novas tecnologias já são usuais e podem ser aplicadas de uma forma mais generalizada, mais ampla nas políticas públicas, para que se possa tirar proveito dessa criação, dessa produção de conhecimento, de tecnologia. Então, eu vou exemplificar. Isso tudo está, de uma certa forma, num artigo que eu passei para o Paulo, para o grupo do ENGD, e também foi publicado no sindicato, sobre o papel da engenharia. Então, nós temos a matriz energética, a mudança, a possibilidade do Brasil aproveitar energias
alternativas, como energia fotovoltaica, isso pode ter um elemento de reforço, não só para aqueles que podem pagar, mas precisa estar na agenda de fazer isso chegar nas populações mais vulneráveis. Vou dar um exemplo para vocês, que em Campinas, que aqueles grandes condomínios produzem excesso, aquilo é jogado para a namorada, para o irmão, para o amigo, mas poderia estar num processo coletivo de reutilização para cooperativas. E aí eu já conseguiria trazer esse benefício para populações carentes, cooperativas habitacionais, etc. Troca de combustíveis de veículos nas cidades, né? São Paulo está batalhando para trocar o combustível, então nós já temos ônibus a gás, ônibus elétricos, mas a política pública insiste em manter os ônibus antigos, continua a cidade sendo produtora de gases de efeito estufa, então contribuindo para agravar a situação. Temos também a questão dos resíduos, né? Que tem já soluções para tratá-los, aterros sanitários, capturar os gases, colocar os gases para produzir, para ter energia para ônibus, etc. E isso ainda é a patina, mas o conhecimento e a produção dessa tecnologia está aí. Temos nos vários campos da agricultura orgânica, de baixo impacto, produção de alimentos saudáveis, e a engenharia florestal, né, que tem um papel vital aqui no manejo florestal para a gente poder enfrentar a situação de escorregamentos, deslizamentos, reduzir esses deslizamentos. Então, é muito pujante, digamos assim, a opção, o leque de opções que temos do ponto de vista da produção tecnológica e da engenharia. Mas ela não está à disposição dos cidadãos, à disposição dos menos favorecidos. Isso precisa ser transformado do ponto de vista do sistema socioeconômico. Então, um sistema socioeconômico que privilegia a desigualdade, que privilegia a concentração, que não distribui esses benefícios para toda a sociedade, ele também não é sustentável, ele também contribui para agravar a situação, e é o que a gente está, infelizmente, vivendo. Em outras palavras, para ampliar a sustentabilidade e a resiliência urbana, nós precisamos recuperar os serviços ecossistêmicos, né? Tudo que a gente pode de natureza na cidade, isso tem que estar nos planos diretores e na política urbana, na política ambiental, e também estratégias definidas conjuntamente de adaptação, de mitigação, para tornar a cidade sustentável. Então, essa conferência é um momento muito forte, importante, essa nacional, e essa preparação para que a engenharia pela democracia e os nossos amigos aqui participantes levem propostas no sentido de enfrentar essa situação, levar o que a engenharia pode trazer de aportes, de possibilidades de planejamento, de enfrentamento, nos vários temas, né, que nós dividimos aí a discussão. Né? Estou falando mais aqui em adaptação, né, climática, que eu acho que é o que estamos sofrendo mais diretamente do ponto de vista de carência, de emergência, mas também a mitigação não está evoluindo, né? Se jogou tudo nos créditos de carbono, e há aí muita desconfiança em relação ao próprio mercado, ou como esse mercado está gerido, né? E se ele guarda relações de trazer benefícios para a sociedade como um todo. A gestão dos riscos, o Brasil tem expertise, mas falta reforço às defesas civis, a ação nas áreas mais críticas em cada cidade. Então, esse mapeamento das vulnerabilidades para monitorar, ajudar cada população nessas... São Paulo, o número é enorme de áreas de risco. Então, atuar nas áreas de risco é fundamental, claro que na gestão de risco, mas a prevenção exigiria que mudássemos a política. A política de São Paulo está concentrada apenas em grandes soluções de reservação,
em reservatórios de grande porte, como o Pinão do Pacaembu e outros casos, ou canalização de córregos. E todas as inundações que nós estamos vendo nesses dias, nessa última sexta-feira, nas chuvas recorrentes, é o que pontos frágeis a cidade tem, onde os córregos canalizados voltam a ser ocupados pelas águas e tudo que está ali por cima é levado. Então, essa transformação, essa mudança da cidade para enfrentar essa emergência, essa crise climática é vital. E apontaria muito a questão das infraestruturas. Muitas infraestruturas não estão resistindo. Então, há um novo cenário para a engenharia atualizar os seus conceitos para reforçar a infraestrutura da cidade, aplicando esses conceitos do novo normal, seja nesses níveis de drenagem, níveis de chuva que tem que ser reorganizado para poder prever as infraestruturas e em vários campos reforçar. Imagine que todo o investimento das estações do metrô, ao mesmo tempo, na hora da emergência, os lugares mais críticos podem estar próximos das estações. Então, nós temos que ver onde são as mais críticas e atuar sobre elas rapidamente, para a cidade não entrar em colapso, como praticamente entrou na última sexta-feira. Então, eu vou parar um pouco por aqui, fico à disposição para contribuir aí com a conferência e espero ter trazido elementos para reflexão, para que a gente perceba o potencial que a engenharia tem de atuar nesse contexto, nesse novo cenário de adaptação, de produção de tecnologia, de disseminação das tecnologias que a gente já tem e de democratização do acesso para as populações mais vulneráveis. Obrigado. Eu tenho que insistir numa coisa. Minha primeira preocupação acadêmica foi um livro que eu fiz já faz, acho que 15 anos. Foi Despoluindo sob Trilhos. O que a gente falava e por que eu quero falar? Essa é uma forma de mitigação importante. Muita gente fala em mudar o energético. Vamos mudar o energético, né? Etanol naquele tempo, agora carro elétrico, não sei o que lá. Mas eu falo da mudança da matriz de transportes. É preciso desconcentrar a matriz hoje ainda muito concentrada em pneus. Nós precisamos fazer isso para cidades, precisamos fazer isso para o transporte em cima de trilhos por passageiros e também o transporte de cargas. O Brasil continua sem o transporte. Vocês estão me ouvindo, então, né? Continua sem um transporte de passageiros de longa distância em cima de trilhos. E mesmo em distâncias menores, nós temos problemas graves. Um dos problemas, e por isso que eu estou insistindo, é a forma pela qual nós fizemos as concessões. Concessão vertical, tecnicamente falando, e devia ser concessão horizontal, onde o Estado, com letra maiúscula, o Estado, continuasse sendo o dono, entre aspas, do trilho. E nós tivéssemos o operador independente que operasse em função da demanda de carga o trilho. E não como nós temos hoje, com a concessão vertical. E depois eu posso falar um pouquinho de autorização, mas estou indo direto ao ponto para não tomar muito tempo. Tá, Francisco? Perfeito. Você hoje, o que você tem? A concessão vertical, você coloca o concessionário como dono do trilho. E para alguém passar ali, tem que usar aquilo chamado direito de passagem. O direito de passagem absolutamente relativo, porque quem tem o controle, estabelece a tarifa que quer, cobra o preço que quer, e muitas vezes a carga não tem condição de passar e vai passar para o caminhão e vai embora e não vai usar o trilho. Então a gente tem que desconcentrar. Está me ouvindo bem? Sim. Tem que desconcentrar a matriz mudando o modelo. Eu insisto, esse é um ponto importante, não é um ponto só da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, é um ponto nacional que eu considero fundamental para a engenharia brasileira compreender e advogar, tá bom? Bem resumidamente. Okay? Perfeito. Eu poderia, por exemplo, complementar dizendo aqui que seria uma maior participação diversificação com
Diversificação maior da participação, matriz. da matriz com maior participação do transporte ferroviário, alguma coisa assim? Para ampliação do transporte ferroviário de cargas e passageiros em todo o Brasil, para longas distâncias e também para carga não ficar dependendo da chantagem que hoje existe do concessionário. Nós temos praticamente um duopólio no Brasil e essas empresas, Beleza. tanto a Vale, mesmo o Claudicante, ainda a Vale manda muito, e a Rumo Logística, até a Norte-Sul eles abocanharam. E aqui em São Paulo conseguiram antecipadamente a renovação da Malha Paulista, o que é um retrocesso em vários aspectos. Mas resumidamente, para não entrar em maiores detalhes. Estava só fazendo É o seguinte, eu quero falar o seguinte, acrescentando a proposta que eu havia feito, alguma coisa, respeitando e ampliando os aspectos fundamentais da intermodalidade. Porque alguém falou de navio, eu não podia falar de estrada, não é acabar com a estrada, não é disso. Você precisa pensar em dutovias, em hidrovias, você precisa pensar na conectividade disso. Então, a intermodalidade. E não é só mitigação, que nós vamos ter que também fazer na área da adaptação. Traçados novos, corrigir traçados das estradas, fazer com que existam centros de concentração de carga, centros de distribuição de carga, para que a gente possa distribuir. Por exemplo, São Paulo é exemplo disso, a capital de São Paulo. Nós precisamos ter não mais um CEAGESP, mas CEAGESP menores. Então, pensar nessa distribuição de carga de maneira inteligente, de maneira construtiva. É isso, eu queria só acrescentar, que às vezes pode colocar na mitigação, pode também colocar na adaptação. Tá bom? Cabe nas duas, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Tá. Mas assim, é claro, já falaram aí antes, acho que foi o Miguel, o mercado de carbono não é a solução para tudo, mas já que nós estamos entrando no mercado oficial, regulado, então sim, é uma proposta para que isso atinja todos os âmbitos da sociedade. Até de chegar a um ponto da obrigatoriedade de fazermos os nossos inventários, né? Podemos fazer voluntariamente em casa, nas empresas, em grupos como esse, cada um fazer o seu, né? E, então, não é o único, mesmo porque a parte de educação, e aí vem ESG, tem cada vez mais permear toda a sociedade, porque nós estamos indo muito mais para adaptação do que mitigação. Só que tem um passo antes. Primeiro, mitigar junto com a adaptação e não se focar só na adaptação resolvendo o problema. Vire São Paulo, vire Califórnia, vire Minas Gerais, Mato Grosso. É mais ou menos por aí. Não sei se deu para entender. Só para a gente dar uma refletida sobre isso. A primeira proposta minha dentro desse eixo, ela é o seguinte, ó. Aqui, a gente sabe que o grande problema no Brasil, o maior dos problemas, ele está relacionado basicamente com o agro, né? Desmatamento, emissão de gases por conta da pecuária e mudança de uso do solo. Mas aqui em São Paulo, né? Na capital, basicamente, né? A gente não tem, assim... agricultura, pecuária, assim, em destaque. Aqui o grosso é trânsito, é tráfego mesmo, né? E indústria. Então, a gente tem hoje, por conta dos problemas de urbanização, né? Por conta dos problemas que a gente tem de urbanização, a gente tem um deslocamento muito grande das pessoas da periferia para ir trabalhar no centro expandido e dos municípios vizinhos para vir trabalhar em São Paulo, ida e volta também, né? Um deslocamento muito grande. E a gente sabe que o transporte de massa, seja sobre trilhos, como propôs o nosso amigo José Manuel, seja o transporte de ônibus, cada ônibus tira, sei lá, já ouvi algumas estatísticas aí, entre 15 e 20 automóveis das vias, né? Pode ser um número um pouco maior, um pouco menor, não sei. Mas é um fator interessante. Então, a ideia que eu estou propondo aqui é o seguinte, é a gente criar rotas de ônibus alternativas, né? Que pode já ser, aliás, deve ser ônibus elétrico já, né?
que tenham incentivos, né? Que tenham incentivos de redução de impostos, ou zerar impostos para compra, para contratação de pessoal, para operação, basicamente, para reduzir imposto de ISS, o que seja lá o que for, né? De modo que essas linhas, elas sejam linhas pré-determinadas, né, com usuários, com pontos de usuários pré-determinados, mas a partir de uma pesquisa de origem e destino, de modo que funcione como funciona nas fábricas. Todos os dias, aquele ônibus sabe que vai pegar aquele grupo de pessoas num bolsão, lá em determinada cidade ou em determinado bairro, e vai fazer uma rota direta até um determinado ponto, ou distribuir em um bolsão também, no centro, próximo de uma localidade. Porque com isso a gente consegue o quê? A gente consegue dar alguma comodidade para quem dirige, por exemplo, enfrenta horas de trânsito, a pessoa vai ter ali um horário para ir, um horário para voltar definido, vai poder ir lendo alguma coisa, ouvindo a sua música, até trabalhando, né? Dá uma opção. E com isso a gente consegue também ter a contrapartida, que é a redução de emissões, né? E promover a mitigação, né, com a redução de gases de efeito estufa, né? Certo? Ela é um alívio das linhas convencionais, né? Ela atua como alternativa aos automóveis, ela promove maior comodidade para o usuário, alivia o tráfego e reduz as emissões, e ainda elimina ou reduz impostos, né? A divisão dos custos, ela seria assim: sobre a viabilidade econômica, ela eliminaria ou reduziria impostos, e a divisão de custos seria um tripartite, provavelmente, é um pontapé inicial entre a empresa, o trabalhador e o poder público, né? Certo? Então, essa é a primeira proposta que eu fiz aí para mitigação. A segunda proposta é uma assim, mais fácil de fazer, que como eu sou adepto das magrelas, né? Das magrelas de duas rodas da bicicleta, eu vi em alguns países ônibus urbanos que tem um suporte na frente para botar 3 bicicletas ou 4 bicicletas, que você entra no ônibus, prende lá a tua bicicleta na frente, aí chega no teu ponto lá. Isso é um elemento importante na integração de modais, quando você tem, por exemplo, que transitar entre um trecho que você não tem ciclovia, ou que tem muito morro, que tem muita dificuldade e tal, né? E isso seria também um incentivo ao uso de bicicleta e facilitando o deslocamento de parte da população, né? A gente sabe as vantagens da bicicleta, aí, tanto do ponto de vista econômico, para o ponto de vista de saúde, para o ponto de vista de meio ambiente, enfim, né? Tem uma série de vantagens com relação a isso aí. E a terceira proposta aqui, em relação a esse eixo, né? De mitigação também, seria criar uma legislação obrigando condomínios a ter instalação de águas cinzas, sabe? Eu tenho visto alguns condomínios novos, eu particularmente, eu não estudei isso aqui a fundo, eu não sei se já existe uma legislação, mas é um absurdo a gente continuar usando água tratada, né? Com padrão de potabilidade ali para beber, para fazer comida, para tomar banho e tal. A gente usa essa água que a gente gasta energia para caramba, e a gente usa essa energia para empurrar cocô e xixi e urina, entendeu? Né? Então, a gente precisa acordar para isso e criar urgente uma legislação obrigando os condomínios, os novos prédios, que, aliás, estão se construindo muitos condomínios em São Paulo, e obrigar a ter essa legislação aí, tá certo? O que se sabe hoje que o transporte marítimo, né, em vista do aumento brutal das últimas décadas do transporte de produtos a serem industrializados, né, em vários locais no mundo, o transporte marítimo passou a ser o maior vilão do efeito estufa. E já está se propondo mundialmente a utilizar a energia eólica para proporcionar os navios transporte containers, né, os containerneiros aí. Né? Eu não vi nenhuma proposta na questão do transporte marítimo. Tá? Eu acho que é um item que
os colegas poderiam pensar um pouco, né? Porque isso já está sendo amplamente discutido no mundo. Tá? Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Até posso também complementar, mas não é o vilão principal hoje, globalmente, mas também a indústria aérea, né? De aeronáutica. E o combustível utilizado, logicamente, dos aviões também colaboram, e o número de viagens hoje aumentou muito, né? Não é só a naval que temos que pensar. Também podemos agregar a isso o transporte aéreo. Né? A respeito desse tema, Ricardo, eu tenho estudado um pouco isso aí. A energia eólica em navios, ela tem sido estudada e já há utilização como complemento de propulsão. Inclusive, o sistema não é de hélices, né? Não é desses aerogeradores de hélice como a gente conhece, os convencionais aí. Eles são na forma de tubos que ficam girando. Ali eles têm umas aletas ao longo da tubulação e fica girando e gerando energia, né? Então, quando eles pegam, dependendo da corrente oceânica, como é que está indo também, eles aproveitam e diminuem os motores e conseguem uma eficiência ali, conseguem reduzir o consumo de combustível ali em uma determinada proporção. Agora, a gente tem um problema, né? Que junto com isso que você colocou, a gente não tem indústria naval de grande porte, né? Entendeu? É uma luta que nós já tentamos aí pelo menos umas 3 vezes ao longo da história, e a nossa indústria naval foi sabotada, né? Eu tenho uma ressalva. A indústria naval brasileira passou por 2 grandes ondas, 2 grandes momentos, de intensa construção apoiada por planos de governo. Ela finalizou, não foi por sabotagem, foi, de fato, porque o mercado mundial estava saturado naquele momento e ela não tinha não se criou uma estratégia para situações em que toda a demanda tinha sido atendida. Então, ela é nas 2 ondas, né? E, portanto, não se pode dizer que houve sabotagem. Pode dizer que houve incompetência? Talvez, nem sei se pode dizer que houve incompetência, porque é um panorama da tecnologia, são ondas cíclicas da tecnologia que não ocorrem que não, a tecnologia determinadas não desaparecem por sabotagem, mas sim porque por outros uma complexidade de razões, né? Só essa observação. Miguel Manso. Boa tarde. Fala, Miguel. Boa tarde. Sou Miguel, coordenador de políticas públicas da ENGD. Cumprimentar aí o Francisco pela iniciativa de realizar a primeira conferência livre, né, da ENGD. Sim, bastante urgência também, né? Fizemos um pouco em cima do laço, mas atingimos aí o quórum para poder mandar uma representação oficial para a Conferência Nacional, que eu acho que é muito importante, né? Tive a honra de coordenar a primeira conferência de Ciência e Tecnologia, né? A primeira conferência livre da ENGD, e nós vimos, né, tanto Paulo, Allen, eu, que estivemos lá presentes na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a importância da contribuição da ENGD, né? Então, eu creio que as propostas que estão sendo apresentadas, Francisco, são todas muito boas. A palestra do Ivan, né, que nós vamos poder sintetizar depois aqui, que está gravada, né, e utilizar como subsídio para levar para o nosso documento nacional. E eu procurei, não consegui, Francisco, em tempo hábil, de formular no formulário que foi apresentado, mas eu coloquei aí no chat, né, para registrar isso oficialmente aqui na nossa conferência, né, e depois posso encaminhar para a diretoria formatada em documento. Eu foquei em 2 questões, né, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, a gente levantar dados, números, né, apresentar para a sociedade brasileira, né, o quanto digamos assim, mais vantajoso do ponto de vista financeiro praticar políticas de sustentabilidade em todas as áreas, né? Seja no tratamento de resíduos, seja na questão
de reflorestamento, seja na questão de transporte, em todas essas áreas existem estudos científicos no mundo e no Brasil, certo? Bem fundamentados, quer dizer, que demonstram a vantagem que é para uma política econômica, para uma política de desenvolvimento nacional, você fazer a política centrada, né? Centrada, digamos assim, no eixo da sustentabilidade. O quanto isso é importante em todos os segmentos, enquanto não só do ponto de vista da vida humana, né, da vida, da sustentação do planeta, da poder utilizar os recursos do planeta de maneira correta, né, inteligente, quanto é importante, certo, quer dizer, do ponto de vista econômico. Isso significa de melhoria real a curto prazo e a médio prazo, quer dizer, para a economia de uma nação, né? Então, o primeiro levantamento que eu fiz, que é um estudo, claro, que pode ser e deve ser melhorado, nesse sentido, quer dizer, procurando demonstrar um pouco o impacto real, econômico, certo, de políticas públicas baseadas na implementação do Plano Nacional de Sustentabilidade. A segunda questão, que também foi muito polêmica na Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós viemos de um governo Bolsonaro, onde haviam sido cortados os investimentos de ciência, tecnologia e inovação, e o Lula e o presidente, o governo conseguiu fazer, a ministra Luciana Santos conseguiu fazer a recuperação do patamar que nós já tínhamos, né, de ciência e tecnologia, de investimento nessa área, que, evidentemente, sem investimento não se faz nada, certo? Então, para fazer políticas urbanas, para fazer políticas rurais, quer dizer, que impliquem em introdução de novas tecnologias, em melhorias eficientes, né, na sustentabilidade, é preciso um plano de investimento, né? Então, o segundo estudo que eu procurei fazer, e deixei aqui já no chat, para registrar digamos assim, na nossa conferência, também visando, né, a defesa dos investimentos necessários de curto, médio e longo prazo, está aí mais ou menos até 2050, quer dizer, ou seja, esse segundo quadrisséculo, né? Nossos primeiros 24 anos já passaram, agora 25 a 50 são o segundo quadriênio aí do século XXI, a gente defender a política nacional de sustentabilidade e de investimento e de recursos, de alocação e de mobilização de recursos necessários para poder não só fazer a mitigação, não só fazer a melhoria, né, da eficiência de todos os sistemas produtivos e também urbanos de vida, né, e rurais, quer dizer, mas a gente, de fato, caminhar para uma situação que nós podemos ser exemplo, né? O Brasil, que já tem muita coisa avançada nessa área, continuar sendo um bom exemplo, quer dizer, para o nosso povo e para o mundo, né? Então, são as duas contribuições que eu registrei aí no chat. Francisco, me desculpe, eu não consegui mandar a tempo, depois eu mando sistematizado para a direita. Bom, eu só queria alertar para o ponto da... assim, é impossível fazer qualquer coisa em engenharia sem engenheiros. E a gente está à beira de a gente está no meio de um desastre, né? Nós vimos, né, nas manchetes dos jornais recentemente, diminuiu enormemente o número de pessoas, de ingressantes na engenharia. E pior, metade EAD, né? Isso é um desastre, né? Eu acho que é fundamental que a gente procure métodos, projetos de oferecer perspectivas para os jovens, que estimule o ingresso dos jovens na engenharia e que ofereça perspectivas concretas, reais, de evolução a curto, médio prazo. Acho que sem isso, não adianta nada a gente ficar falando aqui. Eu trabalhei, por exemplo, com propulsão no projeto do submarino nuclear. Quem que está lá agora? Ninguém. Depois de um investimento de nem te falo quanto, né? Um caminhão de dinheiro, e o resultado zero. É isso. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. É isso que eu queria dizer. Eu gostaria, já que não tem proposta nesse eixo, como contribuição à conferência, que se colocasse mais uma questão de princípio, assim como já foi colocado muito bem aí pelos demais, que a questão da recuperação de ambientes degradados, a mudança de lógica ecológica das nossas atividades, ela se baseie na recomposição
do sistema tal qual ele se apresenta naquele local ou naquela região originalmente. Ao invés de você fazer uma recuperação de mata ciliar, por exemplo, com eucalipto e outras árvores qualquer que não tenha nada a ver com aquela região, como muitas vezes se faz, né, com cunho comercial, que se adote como princípio dessa transformação ecológica a recuperação, a regeneração, a restauração dos ambientes segundo a sua adaptação regional e local. Primeiro, já parabenizando pelo trabalho, Francisco, e pela iniciativa. Eu sei que a gente fez um esforço aí, foi na 10ª hora que a gente se inteirou e a gente inscreveu a conferência junto ao Ministério, e você se dedicou todo esse período aí para agitar, escrever, etc., e conduziu muito bem a reunião, preparou a reunião. Então, eu acho que do conjunto desse esforço que nós fizemos aqui na NGD para gerar, para reunir as informações, você é a pessoa adequada, correta para nos representar. Então, a minha proposta é que eu lanço o seu nome para nos representar como delegado na conferência, tá certo? É isso que eu queria. Olha, embora nós tenhamos aqui pessoas, assim, da maior experiência, maior qualidade, tá certo? Assim, eu conheço grande parte, pessoalmente, inclusive, entendeu? Mas eu acho que eu peço licença, assim, para apresentar o seu nome, espero que você aceite, pelo menos, ser candidato, tá certo? Mas eu acho que é isso. Bom, eu obviamente que também estou pedindo a palavra, não é para me candidatar, e sim para dizer primeiramente que, embora não sendo membro da NGD, me sinto em casa, agradeço mais uma vez o convite dos queridos amigos aí que tão bem nos acolheram, né, nesse período aí de agora 1 ano de conhecimento, e sugiro que, ao invés das pessoas se candidatarem, que os demais, né, que conhecem todos os integrantes aí, lancem as candidaturas, e eu, em nome do carinho com o grupo, eu ouso também sugerir um nome, que é o nome do Miguel Manso. Eu agradeço muito a lembrança, Marcelo, mas eu creio que nessa questão, até para a gente ampliar, né, nosso trabalho, nossa representação pelo esforço, eu acho que o Francisco nos representará melhor nessa iniciativa. Como delegado, né, agora, eu creio que nós devemos fazer como fizemos na Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação, lá não tinha esse problema de eleição de delegado, né, mas inscrever outros membros da NGD e amigos, quer dizer, para fazer uma delegação que possa defender a engenharia e as boas ideias lá na Conferência Nacional. Eu acho que o Francisco, nosso secretário-geral, pode perfeitamente nos representar no voto, quando for necessário, né? Mas a luta principal é levar as ideias, é ocupar os espaços lá na conferência, né? Então, eu acho que nós devemos fazer uma mobilização ampla, e o Francisco está de parabéns aí pelo trabalho. E obrigado, Marcelo, pelo carinho e pela lembrança. Então, obviamente, eu diria que a gente poderia ter um titular e um suplente. Não há razão para a gente não mandar um suplente, penso eu, não é? Por quê? Porque pode ter qualquer coisa no meio, etc., e de repente. Então, acho que vale a pena a gente avaliar isso, não é? Eu acho que o nome do Francisco é um nome de consenso e o nome do Miguel da mesma forma, né? Então, independente das regras, né, eu diria que a conferência livre indicou o Francisco e o Miguel, não é? Né? Não está na regra, mas a gente está supondo que possa ter.
Veja, o tema que nós estamos tratando, em função da extensa quantidade de tons de verde que tem esse tema, não é brincadeira que abrange a engenharia. Nós não podemos esquecer que nós temos uma COP 30 no mundo conflagrado, em que até lá vai ficar claro quais são as reais intenções do governo norte-americano para a América Latina e para o mundo. Então, essa COP 30, ela deve ser olhada por nós com, eu acho que uma visão mais clara do que a gente tinha no ano passado, não é? Portanto, a ENGD e todas as outras entidades que a ENGD tem relacionamento, aqui tem vários companheiros de várias entidades, elas devem se preparar para isso. De um lado, a COP é no dia 10 de novembro, vai até dia 21 de novembro. A segunda questão é que o Brasil, sendo presidente atual dos BRICS, elegeu 5 prioridades, e uma delas é exatamente a questão do meio ambiente. Então, vai ter uma reunião dos chefes de estados em julho, no Rio de Janeiro, sempre no Rio, não é? No entanto, existe uma programação para discutir, debater essas 5 prioridades que foram lançadas. Portanto, eu acho que também a ENGD tem que se credenciar, e as outras entidades também que militam em torno do Fórum da Engenharia Nacional devem participar do processo dessas prioridades, em particular da questão do mix, porque é uma oportunidade muito grande de entrosamento internacional nosso. Terceiro, o Paulo já comentou, eu só queria dizer que nós, no dia 2 e 3 de junho deste ano, portanto, nós estamos transferindo, adiando a conferência que ia ser no dia 24 e 25 de março, no Clube de Engenharia, para dia 2 e 3, segunda e terça-feira, primeira semana de junho de 2025, também no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma mesa lá sobre a questão do meio ambiente, são 6 mesas vibrantes, não é? Uma abertura espetacular na segunda-feira de manhã, com autoridades, todas as entidades partícipes, e um encerramento com a carta da primeira reunião anual do Fórum da Engenharia Nacional e todas as moções que iremos aprovar na plenária final. Então, estou só reforçando esse convite, não é? Porque nós ainda precisamos aproximar, trazer, convidar, motivar, inspirar um conjunto grande de entidades. E, por último, lembrando que no dia 19 e 20, agora de fevereiro, portanto, daqui a 3 semanas, nós vamos ter o Fórum Regional do Sudeste da Engenharia, que vai ser dado no dia 19 e 20, como dito, de noite, virtual, que inclui também essa questão da transição energética e do meio ambiente como mesas dos 4 estados. Cada um dos estados
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, priorizaram dois temas, não é? E, portanto, nós vamos ter também a oportunidade de nos debruçar sobre esse capítulo do Sudeste. Eu disse por último, mas nós temos intenção, eu estou vendo que o Marcelo Abreu está aqui, lá do Rio Grande do Sul, nós temos intenção, como nós transferimos para junho, de voltarmos a conversar sobre a organização do capítulo Sul do Fórum Regional da Engenharia. Mas isso é uma outra questão. Queria só reforçar, então, os parabéns ao Chico, ao Paulo, a todos e a todas que estão aqui, da NGD, amigos, por essa jornada, eu acho que campeã nesse domingo. Forte abraço. Eu considero aqui a nossa pauta acabou, né? A nossa programação acabou. E eu agora passo, então, ao nosso presidente, o engenheiro Paulo Massoca, para ele fazer as considerações finais e nos despedir aí dessa jornada. E, de antemão, agradeço a todos aí a participação, o carinho dispensado e tudo o mais aí. Obrigado. Bom, agradeço os que permaneceram até o final, parabenizo, já falei, o Francisco, o Allen já fez a título de encerramento um conjunto de questões que eu estava pensando em colocar, e, mais uma vez, ressalto, né, que os nossos eventos não são eventos assim, que terminado, acabou, ao contrário. Terminamos com essas sugestões, com essas propostas, estamos, na verdade, nos comprometendo com essas propostas de defendê-las junto às conferências municipais, outras conferências livres, a conferência estaduais e nacional. É isso, é o nosso compromisso. Aqui, a gente, na verdade, foi importante para a gente se reunir. Mais uma vez, aí, Francisco, muito obrigado pelo esforço, e esforço de todos também aí, nessa vitoriosa Conferência Livre, Engenharia e Emergências Climáticas. Uma boa noite, bom descanso, e vamos à luta.